Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos falar hoje sobre frequência e sobre período. Duas teorias, duas definições importantes para darmos sequência a outros assuntos dentro da física. Acompanhe aonde você vai usar, dê uma olhada nos endereços e logo depois da vinheta vamos na sequência para esses dois conceitos. Vamos lá, junto comigo! Então, galera, vamos lá? Vamos entender o que é frequência primeiro? Vamos pensar na frequência na palavra propriamente dita. Vamos pensar na definição de frequência, esquecendo um pouco da física. Vamos juntos aqui. Vamos lá. Se eu usar a letra F para simbolizar frequência, eu posso organizar matematicamente essa definição. Então, por exemplo, me explica aí, me dá um exemplo, pensa junto comigo. Quantas vezes você corta o seu cabelo? Com que frequência você escova os seus dentes? Quantas vezes você vai à escola? Então, se você me disser, eu vou à escola 5 vezes por semana, isso é uma opção, isso é uma resposta. Se você falar que você vai à escola 200 vezes por ano, né? Observando que nós temos 200 dias letivos, é o nosso padrão, você está também me dando uma outra resposta. Então, quando você fala de frequência, com que frequência você escova os dentes? Se você me disser que escova os dentes 3 vezes, eu vou te questionar. 3 vezes por semana? 3 vezes por dia? 3 vezes por manhã? Então, nós podemos definir frequência como sendo o número de vezes que você repete alguma coisa no seu intervalo de tempo. E aí, quando nós começamos a falar sobre número de repetições, aparece algo, né, associado ao que você acabou de ver no vídeo. Toda vez que eu tenho movimentos com repetições, eu posso precisar desse conceito. Aí nós temos o movimento circular uniforme, nós temos o movimento harmônico simples, nós temos vários tipos de movimentos em que nós podemos associar isso daqui. Legal? Então a nossa frequência é uma definição simplificada. Matematicamente seria um número, sem unidade, por uma outra grandeza associada ao tempo, uma grandeza primitiva. Então a nossa unidade de frequência, colchetezinho para nós trabalharmos a unidade, é 1 sobre segundo, 1 sobre hora, 1 sobre dia, 1 sobre, ou número, qualquer unidade de tempo. Como nós estamos trabalhando com um sistema internacional, vou usar o segundo. Se eu colocar 1 aqui de expoente e quiser levar esse segundo para cima, a nossa unidade de frequência passa a ser o segundo elevado a menos 1. E esse segundo a menos 1 nós vamos chamar de hertz. Legal? Então nós começamos a definir o que é a frequência. Ok? A outra grandeza muito importante em relação a isso é o que nós chamamos de período e nós vamos usar a letra T maiúsculo. O que é o período? O período é um intervalo de tempo. Certo? Veja que o intervalo de tempo, ele, por exemplo, está aqui no denominador da definição do que seria a nossa frequência. Então, o nosso intervalo de tempo é o período. Se aqui eu tenho 1 sobre o intervalo de tempo, por exemplo, o período e a frequência já dá para perceber que são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Legal? O meu período, então, ele vai ter por unidade, no nosso sistema internacional, o segundo. Legal? Então, o nosso segundo a menos 1 e o nosso segundo. Mas vamos lá. Qual o período de rotação da Terra em torno do Sol? Quanto tempo a Terra demora para fazer uma repetição? Então, tempo para uma repetição é a definição do que nós chamamos de período. Legal? Período. Tudo tranquilo? Então, nós temos que pensar nessas duas grandezas o tempo inteiro. Vamos pensar num relógio, certo? Vamos pensar no período dos ponteiros do relógio. Me ajuda aí. Quando eu penso em um relógio e penso no ponteiro dos segundos,
eu perguntaria a você, quanto tempo o ponteiro dos segundos demora para dar uma volta? Qual seria o período do ponteiro dos segundos? Seria o quê? Ele demora para dar uma volta exatamente 60 segundos. Legal? Qual seria, galera, o período do ponteiro dos minutos? O ponteiro dos minutos demora quanto tempo para dar uma volta? Ele demora exatamente 60 minutos, que equivale a 1 hora. Legal? Também podemos pensar no ponteiro das horas. O ponteiro das horas demora o quê? 12 horas para dar uma volta. Pensa que meio-dia ele está ali, depois ele vai voltar para lá, o equivalente a meia-noite. Ok? Então nós temos períodos importantes para grandes exercícios que vão ser trabalhados. Segundos, minutos e assim por diante. Então as nossas repetições vão ser muito importantes em alguns movimentos, do tipo movimento circular uniforme e do tipo movimento harmônico simples. Então nós vamos pensar um pouquinho nesses dois elementos aqui, em exercícios simplificados, pensando inicialmente apenas nas suas unidades. Vamos pensar em um exercício que eu vou colocar agora e vou ler com você. Me acompanhe na leitura. Uma lâmina de serra descreve o movimento circular uniforme executando 1.800 voltas por minuto. Calcule a frequência em Hertz. Então, galera, vamos lá para a resolução desse problema simples. Vamos lá, colocando o enunciado de novo. O que eu tenho aqui? Uma lâmina, e essa lâmina faz um movimento repetitivo, que é o que nós chamamos de movimento circular uniforme. Então, eu tenho uma frequência de rotação, né? Então, a frequência com que essa lâmina gira, ela realiza 1.800 voltas, repetições a cada 1 minuto. Legal? Então, a minha frequência, que em termos de equação seria o número de repetições pelo intervalo de tempo, o intervalo de tempo já está unitário. Legal? Essa minha frequência, então, eu posso dizer que ela vale 1.800 ou 1.800 rotações por minuto. Então, também é uma unidade muito comum. Essa unidade, inclusive, você vai encontrar, por exemplo, um exemplo bem simplificado, nos contagiros, nos painéis dos carros, para você observar as repetições que acontecem no motor, tá? Os pistões se movimentando. Legal? Mas aqui, o que ele quer? Ele quer que você trabalhe isso aqui em uma outra unidade. Ele quer em rotações por segundo, porque ele quer em Hertz. Então, o que eu devo fazer? A minha frequência, olha a simplificação aqui, são 1.800 repetições em 1 minuto. Mas 1 minuto equivale exatamente a 60 segundos. Simplifica um 0 e um 0. A minha frequência vai dar 18 por 6, 3, então 30. 30 o quê? Rotações por segundo, que é o Hertz. Então, na verdade, vamos entender o que foi feito aqui com uma maneira um pouquinho mais simplificada. Então, eu tenho aqui a minha resposta, que é a frequência em Hertz, que é a unidade do sistema internacional. Se o exercício pedir para você voltar, RPM. É também uma unidade, só não está no sistema internacional. Então, quando eu tenho rotações por minuto e quero passar para rotações por segundo, que é o Hertz, o que eu fiz? Eu peguei o meu denominador e apenas abri a quantidade de segundos que eu tinha em minutos. Então, no fundo, eu acabei apenas fazendo o que durante esse processo de transformação? Para você ganhar tempo, divide por 60. Então, se você pega um exercício que quer ser mais rápido, mais objetivo, se eu tenho a minha unidade em rotações por minuto e quero transformá-la em Hertz, basta eu dividir por 60. Legal? Então, essa é a definição de frequência, essa é a definição de período, e eu poderia aqui, o exercício não pediu, calcular qual o período dessa lâmina, quanto tempo ela demora para dar uma volta. É 1 sobre a frequência, o inverso da frequência. Então, o período é igual a 1 sobre 30. E aí, segundos. Então, nessa fração, é o intervalo de tempo para dar uma volta inteira. Ok, galera?
No próximo vídeo, na sequência dessa playlist, nós vamos começar a desenvolver conceitos associados a movimento circular uniforme, mas esse vídeo também ele vai aparecer na playlist de movimento harmônico simples, porque serve de introdução para os dois temas. Ok, galera? Um grande abraço para você, inscreva-se no canal, participe, receba os vídeos que vão aparecer na sequência. Grande abraço, galera!